Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: Mercado Max Fácil. Descubra o jeito Max de fazer compras também online. Olá, boa noite. Tem menos famílias endividadas. Confederação Nacional do Comércio aponta: novembro foi o terceiro mês seguido com queda de inadimplentes. Nada de fazer mais dívidas. A tão esperada vacina está chegando. Governo divulga calendário de imunização no estado. Aumento do etanol passa dos 11% em Rio Claro. Está muito alto, subiu bastante. Brotas está em segundo lugar na lista de destinos mais procurados pelos turistas no estado de São Paulo. Agora, no EPTV 2. O endividamento das famílias brasileiras caiu em novembro. Foi o terceiro mês consecutivo de queda e o número voltou ao nível pré-pandemia. O auxílio emergencial e o pagamento da primeira parcela do 13º salário são os fatores que justificam essa redução. As contas sempre estiveram em dia, mas veio a pandemia e a Isabela de São Carlos perdeu o emprego. E aí tudo atrasou. Entre gastos e juros, a dívida no cartão de crédito está em torno de R$4.000. E eu saí totalmente das lojas, não comprei nenhuma roupa, nada fora do que era de alimento. Só o necessário, porque eu não sabia quanto tempo ia demorar. No mês passado, ela conseguiu um emprego e espera logo renegociar a dívida. Agora, graças a Deus, com o trabalho, eu vou juntando um dinheirinho ali para eu poder sair do vermelho. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que mais brasileiros conseguiram acertar as dívidas no mês passado. Em novembro, 66% das famílias se declararam endividadas. O número ainda é muito alto, mas já representa uma discreta queda em relação a outubro, quando o nível de endividamento estava em 66,5%. O total de famílias com dívidas atrasadas também caiu. Passou de 26,1% em outubro para 25,7% no mês passado. É o menor índice desde fevereiro, antes da pandemia. Mas na comparação com novembro do ano passado, tanto o endividamento quanto a inadimplência cresceram. Segundo os especialistas, o que explica essa ligeira queda pontual agora no fim do ano é o dinheiro extra que muitos brasileiros receberam. A gente explica essa queda do número de pessoas endividadas por dois motivos principais. Primeiro, no final do ano tem o 13º. Então a população recebeu uma parte em novembro e esse dinheiro já entrou nas contas das famílias conseguindo pagar algumas dívidas. E agora em dezembro também vem a segunda parcela do 13º. Outro fator importante nesse ano foi o auxílio emergencial imposto pelo governo brasileiro. Até as pessoas que estão desempregadas tiveram renda nesse período. Então elas conseguiram, por causa do auxílio emergencial, quitar algumas dívidas. A dívida mais comum do brasileiro é com cartão de crédito. Depois vem os carnês, financiamento de veículos e de casa. Para o educador financeiro, usar o 13º para pagar dívidas é uma boa. Mas é preciso tomar cuidado para não se endividar de novo com compras de Natal, por exemplo. Nunca utilize o seu limite de cartão de crédito para se organizar financeiramente. Se a maior parte das dívidas é de cartão de crédito, aí uma dica importante da educação financeira: renegocie essa dívida. Não só vá lá e pague essa dívida, renegocie. Nessa pandemia, a Aline teve o salário reduzido e as dívidas atrasaram. Mas ela aproveitou a renda extra para acertar as contas. Com a primeira parcela do 13º, eu acertei algumas parcelas do financiamento da minha casa, que estavam atrasadas, né? E agora estou na expectativa já da segunda parcela para regularizar o financiamento do meu carro, que também estou com uma parcela atrasada. Depois de colocar tudo em ordem, ela pretende segurar os gastos. Nada de fazer mais dívidas. Se sobrar algum dinheirinho, eu vou guardar para o final do ano, porque tem PVA, tem material escolar das crianças, e a gente nunca sabe como vai ser o próximo ano, né? Então, se sobrar, eu vou dar uma segurada. Olha, 2 jovens foram baleados hoje em São Carlos. De acordo com a polícia, eles estavam em frente a uma casa no Jardim Centenário, quando homens em 2 carros deram vários tiros. Um deles morreu no local e o outro, baleado no peito, foi levado para a Santa Casa. Até agora, ninguém foi preso. Hoje
hoje à tarde foi chuvosa em algumas cidades aqui da nossa região e a gente quer saber como é que vai ficar a terça-feira, né? Quem conta tudo pra gente é a Luara Galacho. Oi, Luara. Oi, Sônia. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Amanhã vem mais chuva para a nossa região. Uma área de baixa pressão atmosférica continua na costa do Sudeste e consegue fazer aquilo que agora na primavera está super frequente. Consegue sugar, consegue puxar a umidade que vem do norte do país, tipo um aspirador mesmo, formando um corredor de umidade bem desenhadinho, bem potente, como a gente consegue ver nessa imagem de satélite. Por isso, o tempo continua instável, principalmente nas primeiras horas do dia. Os volumes ficam altos ainda, entre 9 e 13 milímetros em Américo Brasiliense, Leme, Pirassununga e em Rio Claro. Logo cedo faz 18 e 19 graus e à tarde máximas de 27, 28 e até 30 graus. Agora vamos dar uma espiadinha em como deve ficar esse resto de semana em São Carlos. Amanhã, menos abafado, com máxima de 26 e ainda uma chuva boa. Na quarta e na quinta, o acumulado diminui bem, então é uma chuva mais pontual, uma chuva de bairro que a gente brinca. E na sexta, o tempo volta a ficar firme, mas isso dura pouco. Vamos falar agora da Covid-19. Araraquara completou hoje 7 mil infectados desde o começo da pandemia. Repórter da CBN Araraquara, Rafael de Paula, já está por aqui ao vivo para trazer mais informações. Boa noite para você, Rafa. Olá, Sônia, boa noite para você, para quem acompanha a gente aqui no EPTV2, isso mesmo, o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus confirmou hoje mais 17 casos positivos para a doença e com mais essas ocorrências chega a 7 mil o número de pessoas contaminadas pela Covid-19 desde o mês de março. No final de semana, a Sônia também foi de alta nas confirmações, foram 103 casos anunciados pelo comitê, foram 83 no sábado e 20 no domingo. Esses 17 casos positivados nessa segunda são resultado de testes rápidos realizados durante a semana passada na Praça Santa Cruz, Terminal Central de Integração e unidades básicas de saúde. Aqui em Araraquara, 191 pessoas permanecem em quarentena, 6.730 já se curaram e 330 amostras aguardam resultados de exames. Hoje, Sônia, 57 pacientes estão internados, desses 39 estão nas enfermarias e 18 nas UTIs. A boa notícia desse começo de semana é que Araraquara não registrou óbitos decorrentes da doença. No total, 79 vidas já foram perdidas. O recorde está nos meses de setembro e outubro, com 17 mortes. Sônia. Rafael, vamos mudar de assunto agora, falar de solidariedade, porque tem família precisando aí na cidade, né? É tão bom falar de solidariedade, né, Sônia? Aqui em Araraquara, a família do jovem Gabriel Vitor Fulan luta para conseguir levantar dinheiro para custear a alimentação especial e o tratamento neurológico dele. Gabriel sofreu um acidente há quase 2 meses quando estava em uma moto com um amigo. Ele teria se assustado com a aproximação da polícia, perdeu o controle da moto, bateu em uma guia e foi arremessado contra uma árvore em uma região de condomínios aqui de Araraquara. Após o acidente, Gabriel permaneceu 40 dias na Santa Casa, sendo que 28 foram apenas na UTI. Hoje, Sônia, ele está em casa após um diagnóstico de coma vegetativo. A meta é arrecadar R$20 mil. Até o momento, a campanha já conseguiu R$4.700 de 55 apoiadores. E para levantar esse dinheiro, a família criou um site, né, a Vaquinha Virtual, esse que aparece aqui na nossa tela. Vamos começar a semana bem, ajudando o próximo, né, Sônia? Tá aí a dica para quem pode fazer o bem, tá aí uma oportunidade, porque a família realmente está precisando, né, Rafa? Muito obrigada, boa semana para você, boa segundona, restinho de segunda, né? E você aí de casa, fica comigo, porque já já você vai ver que o preço do etanol tá lá em cima. Do ano passado para cá, a média em novembro ficou acima de 5% de aumento nas 3 maiores cidades da nossa região. Daqui a pouco, até já! Mais um aumento para a conta do consumidor. Para quem tem o costume de abastecer o carro com etanol, não se assusta, viu? O combustível está mesmo mais caro. Nós fizemos uma pesquisa nas 3 maiores cidades aqui da nossa região. Rio Claro foi o município que registrou o maior aumento, 11,13%. Olhando essas delícias, nem dá para imaginar o trabalho que a Bernadette tem. Em média, produz 50 quilos de salgado por semana. Ela é funcionária, coloca a mão na massa às 7 da manhã. Depois de tudo pronto, chega a hora de fazer as entregas. Para não perder a viagem nem gastar tanto combustível,
A salgadeira programa as entregas das clientes, combinando os locais mais próximos, para fazer uma só viagem. Um álcool ainda assim, é caro, mas ainda é o mais viável, né? Então você tem que optar por mais barato, né? Na hora você chega a gastar uns 100, 150, depende do número de entrega, mais ou menos isso. Não tem jeito, quando o preço do etanol sobe, a Bernadette não consegue segurar, precisa repassar para os clientes, senão as contas não fecham. Eu não cobro frete. Porque, assim, são cliente fixo, né? Então, eu não cobro frete. Eu, às vezes, assim, quando sobe muito, aí eu incluo no preço do salgado. Infelizmente, tem que ser assim. Dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, confirmam o aumento. Se a gente comparar o preço médio de novembro de 2019 com novembro desse ano, houve um crescimento nas 3 maiores cidades da nossa região. Aqui em Rio Claro, subiu 11,13%. Na cidade de Araraquara, 8,53%, e em São Carlos, 5,73%. O que precisa ser visto é que o dono do posto não aumentou porque ele quer, ele aumentou porque ele também pagou mais caro. Quer dizer, o aumento começa na usina, passa pela distribuidora e depois chega no posto, e aí sim chega no consumidor. Então é uma cadeia, a usina aumenta, vende mais caro para a distribuidora paga mais caro, vende mais caro para o posto, e o posto paga mais caro, vai ter que vender mais caro para o consumidor. Então uma cadeia toda que se movimenta nesta época do ano. Como é um aumento em cadeia, os consumidores sentiram no bolso. Isso porque o valor nas bombas já subiu. Eu utilizo o carro diariamente, que eu levo meu filho na escola, eu faço todas as correrias dia a dia. E está muito alto, subiu bastante. Sempre abasteço com etanol e a gente notou mesmo que teve um aumento muito grande agora nesse final de ano, né? O Instituto de Física de São Carlos, da USP, está testando a ação de medicamentos num pseudovírus da Covid-19. Isabela Gandini, da CBN, tem os detalhes. Boa noite. Oi, Sônia. Boa noite a você e a todos que acompanham o EPTV2. Pesquisadores do Instituto de Física da USP, do campus aqui de São Carlos, criaram um pseudovírus para estudos em laboratórios. Esse falso vírus possui as propriedades do vírus da Covid-19, mas não danifica as células. Essa é a diferença que permite o contato dos pesquisadores com esse vírus em laboratórios simples. Inclusive, este é um projeto que foi criado já no início da pandemia, mas tomou forma e foi colocado em prática em setembro deste ano, principalmente no momento em que os testes começaram. O objetivo agora é estudar a ação de fármacos, proteínas e anticorpos na prevenção do coronavírus e também no tratamento da pessoa que foi infectada. O estudo está já avançado, agora o principal objetivo é mostrar se esses fármacos são ou não capazes de curar as pessoas do vírus. Nós vamos seguir acompanhando todos os resultados desta pesquisa. E um estudo revela que jovens de 18 a 25 anos do sexo masculino têm uma probabilidade 42% maior de se arriscarem em manobras de ultrapassagem em pista simples. Essa manobra é considerada a mais perigosa. E aí acontece que a proporção foi maior nestes jovens do que em homens mais velhos ou até mesmo em mulheres. Isso é o que revela a pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Os dados apresentados na pesquisa da USP vão também de acordo com os registros nacionais de trânsito, que mostram que os jovens e adultos do sexo masculino são a grande maioria das vítimas fatais de colisão frontal. Eu volto com você, Sônia. Obrigada, Isabela. E olha, o cancelamento de shows e eventos durante a pandemia não desanimou produtores culturais. Em Ribeirão Preto, por exemplo, um projeto oferece arte, literatura e um pouco de história aos moradores. Na geladeira da Lena, nada vence. Instalada na rua de casa para qualquer pessoa abrir e se servir, o que a Lenateca propõe é uma forma democrática de acesso à leitura. A iniciativa de transformar livros em ingredientes surgiu durante uma viagem. Eu fui até Brasília e vi essa geladeira lá na rua, né, perto de uma praça, e fiquei muito encantada. E essa ideia, então, ficou comigo. E assim que eu mudei aqui para Ribeirão Preto,
eu então pude executá-la. A ideia é fazer com que a geladeira se sustente sozinha, ou seja, quem vem até aqui e pega um livro precisa preferencialmente deixar outro em troca, para que ela se mantenha sempre abastecida, cheia de opções. Há pelo menos 4 anos é assim que ela vem ficando. A Lena me contou que tem semana que mais de 100 livros saem daqui. O que eu ganho é saber que essa parceria com os meus colegas por aqui passam, né, esses meus irmãos fraternos, é a questão da sabedoria. Eu estou espalhando conhecimento. Então, eu acho que se todo mundo pensar nisso, cada um praticar, né, o teu conhecimento, olha que maravilha seria o mundo. O Sidney já é veterano. Sempre que passa por lá, olha o cardápio e não sai de bolsa vazia. Uma iniciativa boa. E, lógico, tem livros bons, palavras boas que alimentam mesmo. Alimento espiritual, vamos dizer, né? Se ela tá toda colorida assim é por causa da Semi, ilustradora que conheceu a Lena e decidiu alegrar ainda mais um pouco as coisas. Desde que eu conheci a Lena, eu senti a paixão dela pelos livros e pela divulgação da leitura, do conhecimento, né? E a geladeira dela era muito simples, foi feita com muita singeleza por ela mesma. E desde o momento que eu vi a geladeira, senti vontade de usar o meu trabalho para deixar a geladeira mais bonitinha, mais apetitosa. Não longe dali, o Renato é responsável por outro projeto que, mesmo em meio às dificuldades da pandemia, não desistiu de fazer cultura esse ano. Quem vê o Centro Cultural da Cerâmica São Luís vazio assim, nem imagina que na internet a programação do lugar está bem agitada. Apresentações de teatro, apresentação de música, roda de samba, a gente tem também algumas entrevistas sobre cultura afrodescendente, a gente tem receita de gastronomia. Os destaques são as visitas virtuais por pontos históricos de Ribeirão. Vão contribuir para que a população possa conhecer um pouco mais a história da cidade, como que a Ribeirão Preto se formou e também possa se identificar mais com os espaços, né? Então, seja o museu que a gente visitou, seja o Quarteirão Paulista. Conhecido pelas rodas de sarau e feiras de artesanato, o espaço agora se prepara para o ano que vem. O prédio histórico da década de 1940 foi restaurado e uma sala que guarda objetos da época da fábrica de telhas e tijolos aguarda pelos visitantes. A ideia é em janeiro a gente já retomar com as medidas, o uso de máscara, álcool em gel, um público mais reduzido, mas ir retomando as atividades aos poucos. Dessa forma, no caso, valorizando os artistas aqui da cidade, mostrando o que vem sendo produzido na cidade para o público também poder entender um pouco mais sobre Ribeirão Preto aí nos dias mais atuais, né? Alimento para a alma, com certeza. Contando os dias para a vacina contra a Covid-19. A espera está chegando ao fim. O governo de São Paulo anuncia calendário de vacinação da Coronavac para o estado. E Brotas se destaca quando o assunto é turismo, mesmo durante a pandemia. A procura por atividades de aventura ao ar livre está em alta. Agora, direto da redação, a Gabriela Ferraz traz outras informações da nossa região. Boa noite, Gabi. Oi, Sônia. Boa noite para você, boa noite para todos. Estão abertas as inscrições para os programas de dupla formação, o Mediotec e o Jovem Técnico. A ideia é que os estudantes do segundo ano do ensino médio das escolas públicas do estado possam fazer aí um curso técnico do Centro Paula Souza ao mesmo tempo em que terminam os estudos regulares. E entre as cidades estão São Carlos, com 40 vagas, e Araraquara, também com 40 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro pela internet e não tem taxa, também não tem vestibulinho. O curso tem duração de 3 semestres e os alunos que forem selecionados vão receber bolsa auxílio para alimentação e também para o transporte. Mais informações pelo site cps.sp.gov.br. E a Caixa começa a pagar a partir de amanhã o abono salarial pela poupança social digital. Isso para aqueles trabalhadores que não têm outro tipo de conta no banco. As contas digitais vão ser abertas de forma automática e sem custo para o recebimento aí do benefício. E aí não precisa apresentar documentos ou então ir até a agência. O dinheiro pode ser movimentado pelo app Caixa Tem.
Para quem já tem conta, o crédito vai ser feito nas contas que já existem, viu? Sônia, volto contigo e uma boa noite para todos. Boa noite, Gabi. E o governo de São Paulo apresentou hoje o plano de vacinação contra a Covid-19. Vamos ver a primeira fase da vacinação em detalhes. A vacina será aplicada em 2 doses. Os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas estão no topo da lista e começam a ser vacinados em 25 de janeiro. Depois, os idosos serão divididos em 4 grupos. A ordem das imunizações será decrescente por idade. Quem tem 75 anos ou mais recebe a primeira dose em 8 de fevereiro e a outra em 1º de março. Essa é a faixa etária com mais mortes por Covid. Depois, vem a população de 70 a 74 anos, no dia 15 de fevereiro e 8 de março. De 65 a 69 anos, no dia 22 de fevereiro e 15 de março. Por fim, os idosos de 60 a 64 anos, no dia 1º de março e a segunda dose em 22 de março. A segunda dose vai ser aplicada 21 dias depois da primeira. A Anvisa ainda não aprovou a vacina e o governo prometeu divulgar o índice de eficácia na semana que vem. A meta é imunizar 9 milhões de pessoas. O plano estadual de imunização foi anunciado no Palácio dos Bandeirantes. Na primeira fase, serão vacinadas 9 milhões de pessoas que fazem parte de grupos prioritários. A vacina será aplicada em 2 doses, de 25 de janeiro até 22 de março. O governador João Dória disse que 4 milhões de doses estarão à disposição de estados e prefeituras e que a vacinação em São Paulo não estará restrita a moradores do estado. Todo e qualquer brasileiro que estiver em solo do estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Ele não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil, respeitamos todos os brasileiros e aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados. A coordenadora do controle de doenças disse que a logística, em parceria com as prefeituras paulistas, já está preparada. São 5.200 postos de vacinação já existentes nos 645 municípios do estado de São Paulo, com uma meta de ampliação para até 10 mil locais de vacinação, com a possível utilização de escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistemas drive-thru. Em entrevista ao programa Em Ponto da Globo News, o secretário municipal de saúde disse que a capital também está pronta. O município já comprou todos os insumos, os aplicativos, as seringas, e também já contratamos a empresa de logística que vai fazer o transporte refrigerado das vacinas e depois da coleta. Nós vamos fazer a vacinação, depois que ela estiver autorizada, nas 468 unidades básicas de saúde e em 150 postos satélites aqui no município. Mas para o plano sair do papel ainda é preciso aprovar a Coronavac. Até o dia 15 deste mês, o Instituto Butantan espera mostrar os resultados da fase 3 dos testes à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois disso, a Anvisa avalia o estudo e decide se autoriza em caráter emergencial ou definitivo a aplicação da vacina na população. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações destacou a importância da estratégia do governo de São Paulo, mas lembrou que sem as provas de eficácia e sem o registro da Anvisa, não tem campanha de vacinação. É muito bom que o plano de imunização do Estado esteja sendo já desenhado, vamos dizer, programada a estratégia de aquisição de insumos, de distribuição, de eleição dos grupos prioritários, mas não podemos esquecer que antes de todo esse processo, nós precisamos da vacina aprovada. O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo, disse que não existe possibilidade de aplicação da vacina neste momento nas clínicas particulares de vacinação. As belas cachoeiras e o esporte de aventura sempre foram os principais atrativos que Brotas oferece. E por causa dessas atividades, ao ar livre, o movimento por lá aumentou bastante.
37%, justamente por causa da pandemia. É o melhor resultado dos últimos 5 anos. Com o calor que anda fazendo, nada melhor que uma piscina. O Gustavo e a esposa vieram passar uns dias em Brotas. Nós somos de Ribeirão, né? E lá as opções estão poucas. A gente procurou uma opção que a gente podia se divertir e ao mesmo tempo aproveitar a natureza. E mesmo na pandemia, ele se sente seguro. Com certeza, né? As empresas elas proporcionam todo o aparato para a gente ficar protegido e também proteger as pessoas, né? O movimento aqui na pousada aumentou consideravelmente. Na pousada, basicamente uns 10% em termos de ocupação. Em termos de procura, por volta de 30% a 40%. Por isso foi necessário contratar mais gente. A Adria ficou 5 meses desempregada e conseguiu trabalhar como camareira. Mas também dá uma força na área externa, porque a limpeza foi intensificada devido à Covid-19. É bem difícil, mas com o tempo a gente vai se adaptando, né? Hoje a gente procede à higienização todos os dias, principalmente das partes de banheiros, né? Nós tivemos que implementar a aferição de temperatura durante o check-in. Nós também orientamos os hóspedes aos avisos que tem por toda a pousada com o uso das máscaras, né? Brotas tem recebido mais turistas, principalmente de 4 meses para cá. O movimento aumentou 37% em relação a 2019. E para você ter uma ideia, esse é o melhor resultado dos últimos 5 anos. As pessoas estão procurando atividades ao ar livre. Uma outra coisa, as pessoas viajam menos de avião. A demanda aumentando de turistas, aumenta também o emprego, né? Então gera mais emprego. Nós estimamos que aumentou cerca de 15% em relação ao ano passado. Nesta outra pousada, a procura por hospedagem também cresceu. Cerca de 30% a gente pode falar em termos de aumento de procura, mas isso não significa aumento de atendimento. Na verdade, o nosso atendimento ele está até diminuído em relação ao que nós atendíamos antes da pandemia, porque nós estamos atendendo exclusivamente hóspedes. É possível se divertir com cuidado, seja na tirolesa ou de um jeito mais tranquilo. O Yuri queria sossego e encontrou aqui na pesca esportiva. A gente escolheu pelo fato de uma tia minha já ter visitado e falou muito bem daqui pra gente. E aí a gente quis visitar para ver se era realmente o encanto que ela falou pra gente. E realmente é um encanto aqui, é tudo muito lindo. Bonito mesmo. Outras notícias às 8h30 da noite no Jornal Nacional. Uma linda noite para você, excelente semana. Até amanhã. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: Mercado Max Fácil. Descubra o jeito Max de fazer compras também online.